Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Quando Deus colocou esse versículo no coração do meu esposo e confirmou logo assim no meu coração para que nós levássemos o testemunho até mesmo para outros lugares, outras igrejas e tudo. Esse versículo, ele falava profundamente no meu coração e meu pastor me perguntou assim, vem cá, Perla, mas você sabe o fundamento desse versículo? Eu disse, não, pastor, sei que Deus confirmou no meu coração, não. Você vai estudar sobre esse versículo para você saber aquilo que você está levando nas igrejas. Aí comecei a estudar, né, e tudo. E Deus foi falando em meu coração. Aí vou voltar lá no 22, você não precisa abrir. Vou voltar lá no 22. E falar a respeito de Balaque e Balaão. E quando eu fiquei sabendo a fundo esse versículo de Balaque e Balaão, ele realmente, eu falei, meu Deus. Agora eu entendo porque realmente tem a ver com a minha vida. Balaque, quando foi procurar Balaão é um profeta. Quando ele foi procurar Balaão, ele queria amaldiçoar o povo de Israel. Só que o povo de Israel era um povo abençoado por Deus. Está lá, 22, 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Mas essa promessa que existia entre o povo de Israel, já existia desde a época de Abraão. Vinha de Abraão, Isaac, Jacó, então existia ali uma promessa. E Balaque queria destruir, queria amaldiçoar aquele povo. E não entendeu o propósito que Deus tinha para aquele povo. Não atentou para as promessas, não se importou em saber, ele simplesmente quis amaldiçoar aquele povo. E aí, ele disse assim, ó, vai lá, avisa Balaque, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele tenha prometido na vida daquele povo. Então ele não pode tocar ali. Naquele povo, não. Por que eu estou falando isso para você? Eu nasci no lar cristão. Minha avó era dirigente de consagração. E minha mãe estava grávida de mim quando chegou uma irmã em um dos cultos. E falou assim, querida, eu tenho algo da parte de Deus para lhe dizer. Você está grávida de uma menina e ela vai ser uma levita, uma adoradora do Senhor. Há 24 anos atrás. Então ali existiu uma promessa. Eu nasci, minha mãe realmente confirmou que eu era uma menina. Na minha infância eu comecei a assolar no conjuntinho das crianças. Na minha adolescência eu passei a liderar as crianças e assolar no conjunto dos adolescentes. Eu era muito envolvida com a obra. Uma boa parte da minha família é evangélica. Mas aconteceram coisas na minha vida, na minha adolescência, que acredito que não sei, mas esteja acontecendo até na vida de alguns aqui. Eu fui disciplinada, porque a igreja da qual eu era muito rígida. E aí lá eles colocaram esse período de 4 meses do pastor, colocou o período de 4 meses, 4 meses você não vai fazer nada na igreja. Aí passou os 4 meses, já pude voltar a fazer tudo na igreja. Mas meu coração já não estava mais ali. Primeiro porque eu não tive um apoio espiritual, uma base espiritual, um pastor, um líder jovem. E meu itinerário era casa, escola, igreja, casa, escola, igreja. Então, todos os meus amigos eram da igreja. E todos viraram as costas. Naquele período de 4 meses. E depois que eu já pude voltar, eu já não queria, então, já não tinha mais contato com ninguém. Eu não queria ter mesmo. Aí uns colegas de lá da minha rua falaram assim, Perla, vai ter um show de pagode no clube assim. Eu morava em Brás de Pina.
E a gente queria saber se você queria ir e tal. A minha mãe, ela era evangélica. O meu pai, não. Aí cheguei em casa, né? Mãe, poxa, a galera toda vai pro clube aqui e tal. E vai nesse show de pagode. Eu queria tanto ir. A senhora deixa eu ir? Não, Perla. Você tem compromisso no altar. Você não vai, não. Pode ficar dentro de casa. Mas a menina, ela tem uma arma muito forte, que é o dengo com o pai. Não é verdade? As mulheres estão entendendo do que eu estou falando, né? Eu cheguei, ô pai, olha só. Eu nunca pedi nada para o senhor. Poxa, fala com a minha mãe, daí o senhor me leva e depois me busca. Aí ela não vai dizer que não, se o senhor deixar. Aí meu pai olhou para minha mãe e falou, Marilene, eu vou levar ela lá, depois eu busco ela. Aí eu, yes. Queridos, eu nunca tinha saído para nada de diferente disso que eu falei para vocês. A minha vida era casa, escola, igreja, casa, escola, igreja. Foi a primeira vez que eu saí na minha vida. Que eu disse, eu vou ali rapidinho, vou curtir, daqui a pouco estou voltando. E fiquei 8 anos desviada dos caminhos do Senhor. Mas vou chegar aí. E esses colegas descobriram que tinha um rapaz que trabalhava com ele, que estava lá de back, trabalhando, que era dono de estúdio. Chegaram, falaram para o menino que eu cantava, fizeram uma propaganda para o menino. Olha, a gente tem uma amiga, a Perla e tal, ela canta na igreja. Aí ele vem me cumprimentar, opa, tudo bem e tal, prazer, sou fulano de tal, eu sou compositor de muitas músicas de sucesso. E você já pisou num estúdio? Eu falei, nunca. Ele falou, você não tem nem vontade de conhecer? Eu falei, lógico que eu tenho. Ele, então, todos esses artistas que eu te falei, que gravaram as músicas, até mesmo outros artistas que não gravaram as minhas músicas, mas que frequentam lá, eles gravam lá, passam por lá. Vai lá qualquer dia para conhecer, para saber como é que é. Cheguei em casa toda empolgada. Mãe, a senhora não sabe. Olha, o rapaz me chamou para ir lá no estúdio dele, para conhecer o estúdio dele, eu quero conhecer o estúdio dele. Eu fiquei doida. Minha mãe olhou para minha cara bem séria e falou assim, Perla, o meu coração não está nesse negócio. Eu, mas a senhora só vive falando, um monte de coisa, toda hora que eu falo alguma coisa, a senhora já me desanima. A senhora nunca aceita nada, nunca... Comecei a falar. Ela, eu já falei, e o meu coração não está nesse negócio, você não vai, pronto, acabou. Aí aonde eu fui? Lá no meu coroa. Falei, ô pai, olha só, eu não estou com crédito com o senhor não, que eu já pedi, né? Estou pedindo de novo. Mas olha, dessa vez não me deixa não, fica comigo lá. Que aí se o senhor ficar lá comigo, minha mãe não vai falar nada. Aí ele olhou para minha mãe e falou assim, ô Marilene, eu levo ela lá, eu fico lá com ela. Aí eu, show, fiquei toda boba. Aí fomos, chegamos lá. Tinha um mural com várias fotos de vários artistas famosos, pessoas que eu via na televisão. Eu falei, olha na minha cabeça, eu não estou em qualquer lugar, eu estou no lugar certo. Aí ele falou assim, eu te contei, né, que eu sou compositor, então. Teve uma menina, uma cantora, que me pediu umas composições. Essa cantora é uma cantora muito famosa, gravar voz guia para mim e tal. Voz guia é uma voz base, que a pessoa grava e manda a música para o artista. Chega lá, o artista escuta na voz dessa pessoa, nessa voz guia, e fala, gostei da música, eu quero gravar. Aí eu falei, lógico, grava, não tem problema nenhum, grava. Aí cheguei, gravei e tal. E ele mandou para ela. E quase todas as músicas entraram, menos uma. Essa única música que não entrou, eles gostaram da minha voz, levaram até a rádio, porque toda semana tinha um DJ que sempre dava oportunidade para todo mundo. E ele gostou, falou, olha, que bacana, a menina tem um timbre diferente, canta bem e tal, e bonita.
poxa, eu não tenho um produto desse. Seria muito interessante eu lançar. E aí começou a tocar música. E a música explodiu, começou a fazer um sucesso danado. E as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho através dessa música, que foi Tremendo Vacilão. Não sei se os irmãos já ouviram, conhecem. Era a música do vacilão, né? Ninguém conhece, né? É mole, pastor. Mas a música começou a tocar muito. Eu comecei a fazer revistas, jornais, rádios e principalmente programas de TV. Acredito que muitos também tenham visto os programas que eu tenha feito. E eu comecei a ser considerada a rainha do funk melody. Que era assim que as pessoas me rotularam, né? E através disso, como eu comecei a fazer muito sucesso, muito, as pessoas diziam assim, vem cá, Perla, mas você faz muito sucesso. Fazer sucesso é até fácil, agora você se manter no sucesso é o mais difícil. Você não tem uma religião, você não acredita em nada, você... Como é que é? Sabe o que eu disse? Não, eu não acredito em nada, não. Eu só acredito em mim e no meu trabalho. Eu não acredito em mais nada. Eu disse assim, Jesus, fica aí no cantinho, tá, meu camarada? Muito obrigada, tchau, não preciso mais de você. Eu neguei a Jesus totalmente. Não, eu só acredito em mim e no meu trabalho. Não, mas olha, muitos artistas frequentam vários lugares e a gente vai te levar para te apresentar. Se você gostar e curtir, aí você continua. Eu comecei a frequentar centros de umbanda, centros de candomblé, porque eu não queria simplesmente fazer sucesso. Eu queria fortalecer mais ainda o meu sucesso. Eu não queria que passasse. Tudo que desagradava o coração de Deus, eu comecei a fazer. Eu achava assim, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Primeiro que de quarta-feira, comecei a fazer show de um dia para o outro. Numa quarta-feira, eu ganhava R$50 de mesada do meu pai. Aí na quinta-feira, eu comecei a ganhar 30, 40, 50 mil reais por dia. Eu pirei. Vou fazer assim, uma coisa aqui com vocês. Pega uma menina de 16 anos. Não dê 30 mil, 40, 50 mil na mão dela, não. Dê 5 mil reais na mão dela. A primeira coisa que ela vai fazer é ir pro shopping. Comprar maquiagem. Comprar roupa. Não é verdade, varoas? Aí vocês botam 10 vezes mais. Eu fiquei doida. Olha, aqui você não precisa se preocupar. Aqui a gente lava, passa a cozinha para você, paga as suas contas. Aqui você só é artista. Artista só sobe com um sorrisão na cara, pá, maquiada e acabou. Não precisa se preocupar com nada. A gente se preocupa para você. Eu falei, o quê? Eu não vou precisar mais lavar louça para dona Marilene? Ah, não brinca. Vou ter tudo. Tudo. Fiquei doida. E comecei a ter novos amigos. E com esses novos amigos eu comecei, né? Peguei gosto, comecei a sair. Ir para baladas. Só que era o seguinte, na balada, todo mundo bebendo e eu igual uma careta. Aí entra logo aquele negócio na nossa cabecinha, né? O diabo logo coloca, só uma pitadinha aí, ó, de uma bebidinha. Aí comecei a beber de onda. Acende um cigarrinho aí. E fui eu.
Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu fumava 60 cigarros. Eu bebia tanto, porque com isso, eu comecei a me afastar de todo mundo, da minha família e dos meus amigos e de todo mundo. Eu passei a ter novas pessoas, então eu comecei a ficar atordoada, primeiro porque eu tinha tudo. Todo mundo dizia, você é rica, você é famosa, você é independente. Mas eu vivia triste, amargurada. Fui passando o tempo. Eu fui olhando as coisas assim. Já sei, vou me desestressar, vou sair, vou beber. Eu bebia, porque eu não queria mais lembrar dos problemas, das coisas, porque às vezes eu passava problemas emocionais, profissionais, às vezes as coisas não saíam do jeito que eu queria. Às vezes eu namorava uma pessoa e não dava certo, terminava e já arrumava outra pessoa. E eu falava, eu vou sair para beber. Aí saía. Voltava de manhã. Conseguia nem dirigir. Vinha alguém trazendo meu carro. Me deixava lá na recepção. Os rapazes de lá da portaria, tadinho. Ficava até com vergonha. Com pena. Porque eu não aguentava nem chegar no elevador eu mesmo. O povo já ia me carregando. Me carregava, os meninos iam, apertavam o botão. Morava no 10º andar. E aí apertava o botão, subia o elevador. Aí quem estava me esperando, ela está até hoje aí. A minha prima Aline, que me ajudava lá em casa. Levanta aí, Aline. Olha lá, dá um tchauzinho lá. Tadinha. Aí ela me pegava, me puxava. Me subia para a escada, porque era duplex meu apartamento. E o quarto era no 2º andar. Ela me subia, me carregava, me puxava, me jogava no chuveiro. Abria água e aquela água caía. Ia cartão, ia cheque, ia dinheiro, ia celular, ia tudo. Ela, você está ficando maluca? Você está ficando doida? Tadinha. Sofreu comigo, viu? Não tinha juízo. Passei a não ter juízo mesmo. Deitava a minha cabeça no travesseiro, não tinha paz. Eu não tinha felicidade. O tudo que as pessoas diziam, não, mas você, como eu falei, você é rica, você tem dinheiro, você... Mas tinha um vazio muito grande dentro do meu peito. E que eu comecei a caçar um monte de coisa para preencher. E uma delas eu falei assim, eu já sei qual é esse problema. Eu não achava que era um problema espiritual. Eu achava que era um problema profissional. Porque eu já tinha gravado com vários artistas. Tinha feito várias parcerias e eu achava que esse problema era um problema profissional. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar um CD diferente, com um estilo diferente, fazer algo diferente para ficar... Não vou pegar as músicas de sucesso, não. Vou pegar tudo inédito, vou fazer tudo inédito, vou fazer um CD, DVD bem bacana. Peguei, perguntei ao Prateado, produtor musical do Belo, se ele poderia produzir esse CD para mim e DVD. Ele falou que sim. Entramos em estúdio e começamos a gravar. Aí começamos a gravar e tal. Ele falou assim para mim, você vai precisar de uma banda. Porque eu fazia show, um DJ e 2 dançarinos. Quando era palco muito grande, eu colocava 4 dançarinos. E o CD era todo musical. Não tinha nada eletrônico. Ele falou, você vai precisar de uma banda. Aí eu dei de cara com o tecladista, Rafael Castilhol, olhei para a cara dele e falei, Rafa, você me ajuda a montar uma banda? Ele falou, lógico, Perlinha, te ajudo, com certeza. Ele pegou, montou a banda, marcou um ensaio. Aí cheguei lá no ensaio, né? Já cheguei me apresentando logo para o menino. E aí, gente, tudo bem? Tal. Prazer. Eles, oba, tudo bem, prazer. Eu falei, e aí?
vamos começar o ensaio. Só que eu já tinha falado para ele o seguinte, olha só, os meus dançarinos são todos saradões, todos bonitões, né? Fortões. Eu quero uns meninos bonitos, uns meninos jovens, que toquem bem, que tenham aparência legal, para chamar a atenção mesmo das meninas, para as meninas ficarem assim, ó, babando. Não pode fugir desse padrão. Aí cheguei lá, né? Eles lá, tudo cheio de vergonha. Oi, oi. Falei, e aí, vamos começar o ensaio? Eles falaram assim, poxa, a gente queria te pedir uma coisa. Lógico, se você permitir. Eu falei, pode falar, menino. Eles falaram assim, nós queremos fazer uma oração. Eu, oi? Isso mesmo, uma oração. Nós todos, a banda toda, nós somos evangélicos. Aí eu na minha cabeça, onde eu fui me meter? Mas fiquei quieta, não falei nada. Fechei o olho, menino, vai lá, faz a oração. Aí demos as mãos, ali eles começaram a fazer a oração e tal. Aí terminou a oração, começou o ensaio. E assim começou o ensaio, os meus olhos focaram para um lado, em que estava um rapaz tocando contrabaixo. E eu fiquei olhando para ele, olhando, encarando, ai, que gracinha, que bonitinho e tal. Queridos, esse rapaz foi um canal que Deus enviou na minha vida. Para que eu entendesse que todas aquelas coisas que eu estava passando, existia solução, existia jeito, existia. Mas só em Jesus. Homem de Deus, meu marido, se chama Cássio Castilhol, queria apresentar para vocês. Levanta aí, amor, dá um tchau para a igreja. Eu fiquei doida com ele. Eu vi algo diferente nele que eu não sabia explicar. Falei, não, esse menino é lindo, ele vai ser meu. E aí terminou o ensaio, aí entrei lá na internet, no Skype, né? E o Rafael, quem montou a banda, estava online. Aí ele virou para mim e falou assim, e aí, Perlinha, gostou do ensaio? Eu falei, ai, foi maravilhoso. Principalmente por causa do Cássio. Ele falou, o quê? O Cássio? Não. Não vem com essa, não. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. O Cássio é homem de Deus. Tem compromisso no altar. É virgem. E está esperando uma varoa no Senhor. Não tem nada a ver contigo. Eu falei, obrigada, viu, Rafael? Você me ajudou pra caramba. Eu não vou agarrar o menino, menino, não. Eu só estou perguntando. Não. Nem ele, nem meu irmão. Pode tirar no seu cavalinho da chuva. Eu, muito obrigada. Você me ajudou muito. Aí desliguei, né? Falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho vergonha. Eu vou chegar pra ele e vou falar, menino, é você e já está me namorando e tá tudo certo. Fica quieto. Porque eu achei que fosse ser fácil namorar ele. Porque todas as pessoas que eu queria arrumar, eu apontava e dizia, era aquele que eu tinha. Não era difícil. Porque os caras queriam dizer que namorava a Perla, ficou com a Perla, sei lá o que com a Perla, mas queriam dizer. Queriam aparecer, queriam estar do lado. E eu achei que com ele fosse ser da mesma forma, não fosse ser diferente. Mas para namorar esse jovem, querido, não foi fácil, não. Confesso para vocês. Eu penei, viu? E aí comecei a conversar com ele, conversar. E comecei a me sentir à vontade para conversar com ele coisas que, no fundo, eu não tinha coragem de falar para outras pessoas, porque eu sabia que, no fundo, as pessoas que me rodeavam não eram pessoas que eu deveria confidenciar determinadas coisas. Mas com ele eu me sentia à vontade. Aí eu falei para ele, ó, o negócio é o seguinte, eu sou desviado dos caminhos do Senhor.
comecei a contar minha história para ele. Eu falei, eu preciso muito de oração. Só que naquele tempo, assim que a gente se conheceu, eu já tinha pensado em me matar várias vezes. E eu falei, eu preciso muito de oração. Não podia dizer pro menino que eu tinha pensado em me matar, senão ele ia achar que eu era maluca, né? Eu, hein? Essa doida, essa perla, querendo se matar, vou correr dela. Podia falar isso para ele. Mas eu só disse assim, eu quero muito, preciso muito que você ore pela minha vida. Me ajude em oração. Ele falou, não, pode contar comigo, vou orar por você. Logo depois, começamos a namorar. E assim começamos a namorar, ele sempre colocava vários hinos no carro. Na verdade, eu tinha o meu repertório, né? Era funk, pagode, hip hop, forró, axé. E eu tô vendo que meus CDs, meus DVDs estão sumindo. Sumiu um. Gente, cadê aquela minha case que estava aqui, sumindo? E entrando os novos CDs, o CD da Josiane. E entrando outro CD do Davi Sassi. E entrando um monte de CDs evangélicos. Eu falei, e o que está acontecendo aqui? Esse CD não é meu, não. Cadê os meus CDs? Ele jogou os meus CDs todos fora. E começou a colocar o repertório dele. E aí ele colocava vários hinos, e vários hinos falavam muito ao meu coração. E eu vi que as músicas, né, que os hinos estavam bem para frente, assim, bem alegres e tudo. Eu falei, poxa, que legal. Isso é hino, é? É hino. Poxa, que bacana, que legal. Eu não sabia, eu estava acostumada só com músicas de choro, lamento, adoração, tal, harpa. E não imaginei que tivesse tão bacana, tão legal, tão dançante. Eu fiquei, poxa, que legal, bota aí. Caraca, muito legal. Fiquei muito feliz, assim. E ele sempre colocava, e eu não pedia para ele tirar, não. E ele começou a me fazer convites para ir à igreja. Queridos, me dava uma coça, uma surra. Me batia, mas não me chamasse para ir para a igreja que você arrumava um problema comigo. E ele, tadinho, não sabia, todo vantageiro. Vamos na igreja. Vamos na igreja. Aí eu dizia para ele, poxa, eu tenho compromisso. Às vezes, realmente, eu tinha compromisso. Mas tinha vezes que não. Às vezes eu estava enrolada no meu edredom. Eu dizia para ele, eu tenho compromisso. Porque eu não queria ir para a igreja. E ele não sabia, tadinho. E sempre me chamava, sempre me chamava, sempre me chamava. Aí teve um dia que eu falei para ele assim, ó, eu vou ver. Eu vou ver. E no domingo que ele tinha me ligado, que ele tinha marcado, que eu falei que ia ver, pintaram 2 compromissos. Aniversário de um cantor muito famoso também. Vou dar uma pista para vocês, eu já gravei com esse rapaz. Teve esse compromisso desse aniversário e uma micareta de uma banda de axé que ia estar tocando e tudo, ia fazer uma micareta, trio, tudo. Queriam que eu fizesse presença VIP no camarote. Aí ele me ligou, todo bobo. E aí, amor? Vamos lá na igreja hoje? Eu falei, não vai dar. Eu tenho 2 compromissos. Aí falei para ele. Aí ele, poxa, então tá bom. Deixa pra próxima. Aí eu, então tá bom, um beijo, só desliguei, chamei cabeleireiro, maquiador e tudo, comecei a me aprontar. Foi chegando a tarde, finalzinho da tarde. Bateu aquele aperto no meu coração. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aparecer lá na igreja. Aí peguei o carro, a igreja numa comunidade. Aí parei o carro, fui andando assim no beco, desci do carro, fui andando a pé no beco. Aí eu passando no beco, né, aí tinha umas meninas lá, você viu quem tá aí? A Perla! Que Perla vai estar aqui dentro dessa favela? Nada, tá maluco? Tadinha, a pobre da menina falando a verdade, ainda saindo como mentirosa. Perla tá aqui sim. Ai.
Perla tá aqui sim, tá? Aí entrei na igreja, assim que eu entrei na igreja, todo mundo... Todo mundo me olhando, abaixei a cabeça sem graça, fui andando, sentei lá no cantinho. E aquele dia, que era para ser uma surpresa para ele, na verdade foi para mim. Porque Deus falou profundamente no meu coração. Aquele culto parecia assim, que olha, eu vou te contar uma coisa, foi tremendo aquele culto. Fora que quando eu cheguei na igreja, tinha umas irmãzinhas, umas senhorinhas, oh, minha filha, Jesus te abençoe, me deram um abraço forte. Abraço que há muitos anos eu não recebia. Abraços sinceros. Ela não sabia nem quem eu era. Mas Deus tinha preparado tudo. Pastor, chegou, oba, tudo bem, Deus te abençoe e tal. Fica à vontade, minha filha. Nossa, eu me senti muito à vontade. E aí terminou o culto, eu fui para casa. Mas fiquei com aquele culto no meu coração. E aí todas as vezes que ele me chamava, eu já não dizia não. Eu ia. Aí comecei aos domingos, depois quarto domingo. Depois já não perdia mais nenhum culto. Mas continuava fazendo os meus shows. Porque eu via muitos artistas que diziam, eu sou crente, e continuava trabalhando. E que dizem ainda, continuam, né? Eu sou crente. Meus queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus quem diz, não dá para servir a dois senhores. Mas eu não sabia disso, né? É crente e continua trabalhando. Ciclano é crente, casa 50 vezes, mas tá ali, é crente, está trabalhando, ganhando dinheiro dela. Eu falei, meu dinheiro é o mesmo, meu trabalho é o mesmo. E se eu posso continuar fazendo isso, ganhar meu dinheiro, trabalhar e ainda estar na igreja, então... Mas não é por aí. Não é mesmo. Viver para Cristo é viver com renúncia, queridos. Tudo aquilo que te afasta de estar na presença do Senhor, de se dedicar realmente à obra, é aquilo que você não deve fazer. Aquilo que venha envergonhar, aquilo que venha, você tem que se apartar. Só que aí tudo bem, na minha cabeça estava assim, bom, se fulano e ciclano, beltrano, né, estão trabalhando e ganhando dinheiro deles e estão na igreja, então também vou continuar. Aí continuei, trabalhando, ganhando meu dinheiro e indo para a igreja. Aí namoramos, noivamos e casamos. E assim que casamos, eu comecei a ter um sonho. Fiquei por 2 semanas sonhando com um bicho. E o bicho corria atrás de mim, corria. E dizia, não adianta você correr não, porque você é minha. Não adianta você se esconder, porque eu vou te pegar, você é minha. E aí aparecia uma escada e eu ficava debaixo daquela escada, quietinha. E aí ele passava, mas não conseguia me pegar. E eu acordava assustada, amor, pelo amor de Deus. Eu tive um sonho assim, e o bicho está falando que não sei o que e tal, chorando. O que está acontecendo? Ele falou assim, amor, isso são as batalhas espirituais. O diabo está vendo que ele está te perdendo. Vamos fazer o seguinte, vamos ajoelhar aqui na beira da cama, vamos orar, porque vai passar. Ajoelhávamos na beira da cama, orávamos. Aí depois eu voltava a dormir. Mas eu, com o olho aberto e outro fechado, com medo de voltar a dormir e sonhar de novo. Mas voltava a dormir em paz. E fiquei por 2 semanas assim. Tive um trabalho, meses depois eu fui fazer um show em Goiânia. Tinha um show numa boate lá. Aí cheguei em Goiânia e tal, fiz o show. Terminou o show, fui pro hotel.
Aí no dia seguinte, acordei e tal, fui para o aeroporto, fiz o check-in e entrei no avião. E assim que eu entrei no avião, me deu um nó na garganta, uma vontade de chorar, e eu comecei a chorar. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de felicidade. E todo mundo me olhando, e eu não conseguia me controlar, não conseguia segurar. E o povo, o avião todo me olhando, e eu querendo segurar para parar de chorar, não conseguia. E foi quando eu senti algo muito forte dentro do meu peito. O Espírito Santo me presenteou com um hino, que foi a oferta agradável da Cassiane. E foi um hino que eu louvava na minha infância. Eu vim 1h40 chorando. E chorando. Aí tinha uma menina que trabalhava comigo, uma produtora. Oi, gente, pega uma água para minha cantora que ela está passando mal. Ela está passando muito mal. Aí tinha um rapaz que trabalhava comigo, um baiano, macumbeiro, falou que nada. Depois que Perla começou com esse negócio de igreja, que ela está assim diferente, estranha. Sabe quando a pessoa fala para você, mas você... Querido, estava muito forte, eu estava sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, eu me arrepiando, e eu... Meus 12 talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Glória a Deus. Chorando. E louvando esse hino, chorando. Aí chegamos no Rio, eu liguei pro meu marido. Já liguei chorando, amor, pelo amor de Deus, amor. Eu vim no voo, eu vim chorando, eu vim louvando o hino assim, que eu louvava na minha infância. O que está acontecendo? Ele falou assim, amor, isso que você sentiu foi a presença do Espírito Santo de Deus. Só que ele é educado. Ele não invade. Ele só entra se você permitir. Na mesma semana nós fomos para a casa da minha mãe. Eu moro em Barra de São João, na região dos Lagos. E aí chegamos lá, começamos a conversar a respeito de tudo que estava acontecendo. E ela estava muito feliz. E tudo que eu contava para ela com um sorriso aqui. Há muitos anos eu não via minha mãe com aquele sorriso. Às vezes eu ficava 4, 5 meses sem ver minha mãe. Porque eu falava, minha mãe é muito chata, só quer falar de negócio de igreja. Que manecou de igreja? Isso antes, né? Quando eu estava ainda revoltada, eu não queria saber de igreja. E aí não queria, e ela me ligava, eu não queria atender, eu não sentia vontade de vê-la. Porque eu achava ela muito chata, achava que ela só falava disso e aquilo me irritava. Era um assunto que antes me irritava. E ela estava muito feliz com tudo.
Aí a gente tinha marcado para toda terça-feira lá na igreja da minha mãe, na igreja Oliveira Verdadeira, Batista, né? Igreja Batista Oliveira Verdadeira. Tem estudo bíblico. E aí a gente tinha marcado que ia com ela no estudo bíblico, nessa terça-feira. Aí foi na terça-feira que nós chegamos lá. Aí nós fomos lá para a igreja dela. E aquilo que era para ser um estudo bíblico não foi, porque Deus faz do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Ali Deus começou a usar o pastor Robson, homem de Deus. E ali ele começou a falar tudo o que tinha acontecido comigo no voo. Eu fiquei assim, ó. E ele ainda virou e falou assim para mim: Perla, filha, Deus usando ele, né? Eu tô te dando corda, mas a hora que eu puxar... Eu comecei a chorar. Falei: Jesus, eu tenho fingido que nada tem acontecido. Tu tens falado a todo tempo comigo, eu tenho fingido que nada tem acontecido. Que é coisa da minha cabeça. Senhor, a partir de hoje eu quero te pedir perdão por todas as coisas. Tu tens promessa na minha vida. E para que elas venham se cumprir, eu sei que eu tenho que estar em tua presença. Eu não quero ficar longe de ti. A partir de hoje, toma a minha vida em tuas mãos. E determinei que até o dia 31 de dezembro de 2011, eu iria cumprir a última agenda, porque ainda fiquei 5 meses cumprindo a agenda, 5, 6 meses cumprindo a agenda, porque tinha contrato e tudo. E no dia 31 de dezembro de 2011, foi o último show que eu fiz. Só que peraí, eu fiquei esse período de 6 meses, já estava tudo certo, já estava com meu coração fora de tudo isso. E fiquei esses 6 meses passando esse período cumprindo uma coisa que era como uma obrigação. Porque meu coração já não se alegrava mais daquilo. E eu ia, fazia show e tudo, mas... porque eu tinha que fazer, porque eu era obrigada, mas é muito ruim quando você faz uma coisa que você não se sente mais em casa. Eu me sentia um peixinho fora d'água. Me sentia muito mal. Eu estava na igreja, mas não cantava na igreja. Por quê? Porque eu não sentia vontade, porque me fazia, sabe, o Espírito Santo falava profundamente no meu coração, mas eu não me sentia vontade para cantar na igreja, eu não gostava de misturar as coisas. No fundo eu sentia que eu tinha que terminar os meus compromissos, né? E depois disso, eu poderia me sentir à vontade. Para louvar, para fazer a obra e tudo, para, sabe, poder ser canal de bênção. E na igreja mesmo, na minha própria igreja que eu estou falando. E uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça era o seguinte: eu quero ser mãe, eu quero ser esposa do Cássio e serva do Senhor. Eu não quero cantar, eu não queria cantar, eu não queria gravar nada, eu não queria fazer nada. Depois que terminasse esse período de cumprir a agenda e que eu parasse realmente, que eu queria só servir a Deus lá na minha igreja. Aí fiquei, né? Esse período de 6 meses trabalhando. Aí o que aconteceu? Já tinha 5, 6 meses que não tocava música nenhuma minha em novela nenhuma. 5, 6 anos, perdão. Que não tocava música minha na novela. E aí do nada passou a tocar uma música minha na novela Fina Estampa da Rede Globo, chamada Menina Chapa Quente. E aí como começou a tocar,
o povo, os contratantes começaram a ligar para querer o que queria, porque o povo estava pedindo perla nos seus bailes, nos seus shows, nas suas coisas. Porque queria a música da novela, porque queria ouvir a música da novela, enfim. E começaram a ligar. A perla não está fazendo mais nada. A perla não está fazendo mais nada. A perla não está fazendo mais nada. Mas o povo queria entender o porquê. A perla não está fazendo mais nada. Era só essa a resposta. A perla não está fazendo mais nada. Aí recebi uma proposta de um reality show que queria que eu entrasse, queria me dar 120 mil para eu ficar uma semana. 2 revistas masculinas que queriam que eu posasse, queriam me dar uma grana muito forte. E chegou um empresário que falou, olha, eu trabalho com jogadores e tudo, meu ramo não é a música, mas eu quero muito entrar nesse ramo da música. E eu queria que você fosse meu carro-chefe dentro do meu escritório. Assina um contrato comigo, eu te dou R$1 milhão. Aí ligou um empresário também da Bahia, que eu tinha gravado com a banda baiana, e muito tempo, só que a banda ia gravar um DVD e tudo, e eles queriam muito que eu participasse do Carnaval de Salvador. Aí ligaram, falaram, a gente queria tanto que a Perla viesse, né? Eu dou o triplo do que ela veio o ano passado, daria uns R$45 mil para eu cantar 3 minutos. Era só subir no trio, cantar, descer e acabou. E eu vi muito crente virar para mim e falar assim, levanta a mão para o céu de Jesus, só mais esse. Crente. Eu disse, não. Eu não posso fazer como a mulher de Ló, que virou para trás e virou estátua de sal. Porque o nosso alvo, queridos, ele tem que ser um só. O meu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo? Então nada vai nos deter. Olha, no dia 31 de dezembro de 2011, aí eu parei. Nisso que eu parei, muitos aqui viram muitas notícias falando, marido da Perla, da funkeira, obriga a Perla a largar o funk. Que diz que funk é coisa do diabo. Quantos aqui viram essa matéria? Levanta sua mão e faz assim. Muitas pessoas, né? Pois é. A mentira é do diabo. Que meu marido nunca fez isso. Quando eu decidi parar, eu não contei nem para ele, eu contei para o meu pastor. Nem meu marido sabia. Foi uma surpresa para ele também. E um monte de matéria saindo e falando um monte de besteiras. O que eu virei para vocês? Eu falei, viver com Cristo é você renunciar. Aquilo que desagrada o coração de Deus é aquilo que você não deve fazer. E se tem coisas atrapalhando a sua vida para que você não siga com Cristo, você tem que abrir mão delas. Aí sabe o que eu fiz? Aí saiu uma matéria assim, Perla perde carro, perde casa, tá na rua. Perde casa de 800 mil, perde carro de 180 mil. Quando eu defini servir a Cristo, eu vivi uma vida de R$30 mil por mês. E eu sabia que se eu fosse viver com Cristo, eu teria que abrir mão de muita coisa. E principalmente isso, porque se eu não fazia show, eu ia trabalhar de quê? Eu ia ganhar o quê? Eu fui viver com R$500 por mês, queridos. Eu fui viver numa casa, no fundo de um beco, no primeiro andar da minha sogra, porque a casa da minha sogra eram 2 andares. Aí minha sogra deu o primeiro andar pra gente. E ela ficou no segundo andar. Eu fui morar lá numa felicidade, numa alegria.
Sabe por quê? Porque Deus não deixou faltar nada dentro da minha casa. Porque Deus a todo tempo cuidou de mim e da minha família. Depois que meu marido estava orando, que eu falei para vocês que ele estava orando lá no monte, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, se eu engravidar, eu paro de fumar. Olha eu negociando com Jesus. Aí Jesus falou, não, você tem que parar de fumar primeiro, para depois eu te dar a sua bênção. Em junho de 2011, eu parei de fumar. Em julho de 2011, eu descobri que estava grávida da Pérola. Ele é fiel ou não é? Descobri que estava grávida de dias e... Nossa, que presente, porque meu sonho era ser mãe. Eu tinha um desejo muito grande dentro do meu coração de ser mãe. E aí foi morar eu, meu marido e minha filha. Lá no famoso mofódromo que a gente chamava. Porque lá era mofo puro, mas a gente morou lá. E dando glória, hein? Não reclamando de nada. Senhor, muito obrigada. Todos os dias levantava e orava. Senhor, muito obrigada. Tu tens sido fiel. Não falta nada dentro da nossa casa. A todo tempo Deus cuidou. Aí eu fui para uma festa, encontrei a minha amiga Josiane lá. Aniversário. Ela virou para mim, eu comecei a conversar com ela e tal. Aí ela chegou em casa, conversou com o pastor Odilton e tal. Logo depois ele falou assim, Josi, avisa lá para Perla que o pastor Silas está chamando ela lá. Que ele quer falar com ela. Aí a Josi virou para mim e falou assim, amiga, o pastor Silas está te chamando lá. Para você ministrar no Dia das Mães, que ele vai estar pregando lá e queria que você ministrasse lá. Aí eu já tinha parado tudo, estava dentro de casa, só servindo a Deus, estudando, me alimentando, orando, buscando a Deus, buscando, como eu falei para vocês, né? Eu falei, eu vou ser mãe da Pérola, esposa do Cássio, serva do Senhor, é isso que eu quero ser. Eu não quero mais nada. Quero estar louvando dentro da minha igreja, ministrando dentro da minha igreja. E aí quando ela virou e falou assim, o pastor Silas te chamou para ministrar lá, eu falei, Josi, mas eu não, pelo amor de Deus, eu não cantei igreja nenhuma, não, amiga, ele te chamou lá. Falei, amiga, mas eu só ministro na minha igreja, que quietinha. A minha igreja tem 40 membros, queridos. Minha igreja é na garagem, miudinha. E aí quando ela me chamou para vir aqui para a sede, Dia das Mães, lotada, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar lá na igreja, Jesus? Vai lá, ele está te chamando. Aí marcou, é Dia das Mães, vim. Eu e meu esposo, aí o pastor Silas me chamou e tal. Aí louvei. Aí terminou o primeiro culto. O pastor Odilton falou, ó, o pastor Silas está te chamando lá em cima. Falei, ai Jesus, amor, vamos lá comigo, amor. Tô nervosa. Aí ele subiu. Aí eu subi com ele, com meu marido, né? Chegou lá em cima, o pastor Silas falou assim, querida, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que tudo que você já viveu. Deus vai te dar 100 vezes mais. Eu não só digo financeiramente, não, espiritualmente. Você vai crescer muito como mulher de Deus. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho a gravadora Central Gospel. Se você quiser ir para lá, para a nossa gravadora, as portas estão abertas. Deus é fiel, queridos. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele tem prometido na sua vida. Ah,
mas está acontecendo na vida da terra. Não, Deus tem promessa na vida de cada um. Mas para isso nós temos que esperar no tempo do Senhor, não no seu tempo. Porque às vezes achamos que é de um jeito. A gente quer ajudar Jesus, né? Jesus, mas olha, tem um gatinho lá na minha igreja, Jesus, homem de Deus. Jesus é Ele. Ele não precisa da sua ajuda, queridos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ele tem o melhor para você. Jesus, mas olha, eu tenho cantado em algumas igrejas aí, eu tenho ministrado, muitas almas estão se rendidas aos seus pés, mas eu quero gravar um CD e eu não tenho condições. Deus vai te dar condições. Aonde você... mas não tem brecha. Tem sim, porque aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Queridos, eu falo uma coisa para ti. Eu ouvi muita gente falando assim, coitada dela, vai passar fome, coitada dela. Podia estar fazendo lá o show, cara, ir na igreja, mas ficou maluca. Ficou maluca. Se eu fiquei maluca por Jesus, tá ótimo. Tô amando. Tô amando. Não troco minha vida por nada. Não troco minha vida com Deus por nada. Não tem dinheiro, não tem sucesso, não tem fama, não tem nada que pague a paz, a felicidade. Tudo aquilo que eu sempre sonhei para minha vida foi ter uma família. E Deus deu uma família. Me deu meu esposo, me deu minha filha Pérola. Estou grávida da Pietra agora. Estou com 7 meses e meio. Eu posso dizer para vocês que eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E Deus tem sido fiel, queridos. Esse ano de 2003 eu recebi 2 presentes. Descobri que estou grávida, né? Lá em casa está o seguinte, hoje nós fizemos 2 anos de casado. Cada ano de casado um filho. Mentira, tô brincando. Não, tô brincando. A gente já tá feliz, agora a segunda tá ótimo e vamos parar por aí e esperar um pouquinho. Eu quero ter 3, confesso pra vocês. Mas não um atrás do outro, mas não, calma. Vou esperar, respirar. E logo depois eu vou pensar na minha outra bencinha. Foi a gravidez e esse CD, que é Perla, Minha Vida Mudou, que foi gravado pela Central Gospel, esse presente de Deus na minha vida. É um CD que ele é um testemunho em forma de música, aonde tem entrado em lugares que as pessoas dizem assim, não, será? Em terreiro de macumba eu vejo o nego tocar. Vai entender o propósito. Deus é assim, queridos. A mãe de um amigo nosso, ela tem um terreiro e tal. Ela disse, sino não entra aqui dentro da minha casa de jeito nenhum. Eu falei assim, tia, deixa eu tocar só uma musiquinha. Depois a senhora tira. E ela deixou quase o CD inteiro tocar. E eu vi muita gente de cara feia. Queridos, os propósitos de Deus a gente não entende. Todos os lugares. Eu fiz um evento, está tendo culto, no Castelo das Pedras, não sei se vocês sabem. O Castelo das Pedras é muito conhecido como o baile da cidade, né? E todo domingo lá tem... Estou acabando de falar. Tem baile, né? Mas só que está tendo culto lá, porque o Jason, o dono do castelo, ele aceitou Jesus, se converteu. Ele está tendo culto lá. E Deus tinha falado que em todos os lugares do qual eu passei,
para cantar na época do circular. Eu lembro que foi o diácono Roberto, lá em casa. O diácono de lá da nossa igreja disse: Perla, Deus tem uma obra muito grande na sua vida e você vai passar por lugares que você já passou na época do secular. E tem acontecido. Quando que aos domingos lá tem baile e agora está tendo culto? Quando queria passar isso pela cabeça das pessoas? E da última vez, da primeira vez que nós fomos, foram 16 almas para Jesus. Da segunda vez foram 38 almas para Jesus. E um deles pediu oração para o meu marido, estava uma fila, e pediu oração para o meu marido. Falou: eu queria tanto que você orasse pela minha vida, e Cássio orou por ele. Aí ele virou e falou assim: a partir de hoje, eu não sou mais homossexual. E muitos fãs que acompanhavam o meu trabalho, muitos homossexuais, muitas lésbicas, que eu tinha um público muito forte de LS. Muitos têm aceitado a Jesus, têm caminhado. Outros estão de curioso, só escutando o CD. E Deus tem feito a obra. Pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, que têm voltado para Jesus. Pessoas que não conheciam a Jesus, que têm conhecido a palavra de Deus. Queridos, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu só faço a vontade do meu Pai. Aquilo que Deus manda eu fazer e aonde Ele manda é onde eu estou. Eu estou muito feliz por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo. Queridos, Deus abençoe vocês. Um beijo. A paz a todos. Amém.